nós descobrimos o mecanismo de como as cobras perderam as patas. Um trabalho que nós realizamos em colaboração com um grupo dos Estados Unidos, nós identificamos uma parte do DNA, chamada região não codificadora, que até antigamente era chamada de DNA lixo, e a gente descobriu que tem uma parte do DNA que está relacionada com o desenvolvimento de membros nos vertebrados. Então, nesse trabalho, o que nós pensamos? Talvez essa parte do DNA que nós chamamos de enhancer, talvez esteja diferente nas cobras e talvez isso tenha sido o motivo com que as cobras perdessem progressivamente as patas. Então, nesse ensaio, no periódico da Cell, nós fizemos a troca do DNA do camundongo com o DNA da cobra. E isso resultou em camundongos sem as patas, então eles andavam rastejando, similar ao andado da cobra. No ano passado, saiu uma publicação na Science que os cientistas encontraram na bacia do Araripe, no Ceará, uma espécie de cobra com 4 patas. Perfeito. Como que essa descoberta de vocês pode fazer uma relação sobre a história evolutiva das cobras, né? É muito interessante você tocar nesse ponto, porque quando eu estava nos Estados Unidos e esse fóssil veio à tona, nós tínhamos uma brincadeira no laboratório, que o laboratório tinha muitos estrangeiros e um deles alemão, então nós brincávamos que vocês roubaram nossos fósseis brasileiros, porque esse fóssil foi encontrado em um acervo particular na Alemanha. E ele foi datado de 120 milhões de anos e era da região do Nordeste brasileiro, provavelmente da região do Araripe. Então é um fóssil muito interessante, que ele é muito bem preservado e nele a gente consegue ver que a cobra naquele período já tinha um corpo alongado e também a presença ainda das 4 patas. Então o que nós chamamos de fóssil transicional, e isso é tão interessante para a gente porque a gente viu primeiro a cobra inicialmente alongou o corpo para depois perder as patas progressivamente. Nós provamos que a degeneração do enhancer, então o acúmulo de mutações ao longo do tempo, que fez com que progressivamente as cobras perdessem as patas. Esse trabalho foi dividido em 2 etapas, a parte in vitro e a parte in vivo. Então nós selecionamos 17 vertebrados, desde humanos até o selacanto, que são espécies que estão evolutivamente distantes há mais de 400 milhões de anos, e nós clonamos essa região, esse DNA, esse enhancer, nesse plasmídio para a gente saber se aquele enhancer ainda era funcional em todos os 17 vertebrados. Ou seja, nós queríamos saber se existia um padrão de expressão daquele enhancer, se ele era conservado desde humanos, camundongos, morcegos, golfinhos e até selacantos. Selacantos é uma espécie rara de peixe chamada de espécie fóssil, porque ela se mantém da mesma forma, estrutural e geneticamente, por mais de milhões de anos. Então nós chamamos um fóssil vivo, que é o selacanto. Então nós tiramos aquele trecho específico do DNA de cada uma dessas 17 espécies e colocamos dentro de uma bactéria. Depois injetamos em camundongos para ver o padrão de expressão. Então queríamos saber se esse enhancer estava relacionado à expressão de qual gene e em qual parte do tecido do camundongo. E interessante que nós vimos que todos os enhancers dos 17 vertebrados apresentavam expressão na pata do camundongo. Então nós observamos isso muito bem. Porém, nas cobras, essa expressão foi perdida. Esse gene não era mais expresso nas cobras. Então foi a primeira sugestão que talvez esse enhancer estivesse de fato ligado à perda da pata das cobras. A partir desse primeiro ensaio, nós partimos para o segundo ensaio em vivo. Então, o que nós fizemos dessa forma, utilizando uma técnica moderna chamada de CRISPR, então nós trocamos o DNA do camundongo por humano, por cobra, 2 tipos de cobra, e por selacanto. Então, no total, nós fizemos essas mudanças e o que nós observamos? Mesmo diferente, 400 milhões de anos, evolutivamente, os humanos e os selacantos, esse mesmo enhancer chamado ZRS, ele consegue recapitular a função de formação dos membros. Ou seja, o enhancer tanto humano quanto do selacanto, quanto colocado no genoma do camundongo, ele consegue desenvolver as patas normalmente do camundongo. Como a gente encontrou esse resultado, colocando o enhancer de cobra em camundongo perder as patas, nós queríamos saber se conseguiríamos, olhando na sequência de DNA, identificar qual era a principal mutação no enhancer de cobra e tentar reverter, tentar corrigir aquela mutação. E nós fizemos isso. Nós identificamos um trecho muito pequeno de 17 pares de bases que está deletado em todas as cobras e presente em todos os outros vertebrados. Então nós pensamos, talvez se nós repuséssemos esses 17 pares de bases, talvez poderíamos recapitular a função do enhancer e desenvolver normalmente os membros do camundongo. E foi isso que nós obtivemos. Assim que adicionamos 17 pares de base,
o camundongo nasceu com as patas normais. E se fizéssemos o contrário, se colocasse patas em cobras, como imaginaríamos que seria? Pergunta para a ciência, pergunta para o futuro.